ouvir a voz do Salvador. Salmo 119, a partir do 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Vamos ler de novo esse versículo? Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo o mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo o caminho da falsidade. Vamos ler o 103? Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Eu sempre me lembro, e já contei aqui outras vezes, lá no ano de 93, 94, outra vez, talvez passou um pastor aqui, pregou aqui, nós éramos uma comunidade pequenininha, reunimos aqui do lado, um pastor ativo ainda hoje, já jubilado, chamado Evandro Luiz da Silva. O reverendo Evandro é uma pessoa muito engraçada, ele é cômico por natureza, já tinha trabalhado em circo, ele tinha sido palhaço em circo quando era novo, então ele era muito cômico, e disse que ele foi fazer uma viagem para a Coreia, numa atividade da igreja lá, e teve que passar 30 dias na Coreia, e aí a mulher dele, até me lembro do nome dela, porque ele falava de um jeito engraçado, ele bem goiano, mineiro, não sei, me parece que goiano, ele falava que a Lurdinha, chamava de Lurdinha, que a Lurdinha preparou uns bilhetinhos para ele, e cada bilhetinho daquele, ela colocou dentro de um pacote, e no bilhetinho estava dito o dia que era para ler isso, então assim, o dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, todos os dias escrito, e ele pensou assim, meu Deus do céu, que besteira, né? Mulher tem uns negócios que não dá para a gente entender. E ele disse que no primeiro dia ele foi ler o bilhetinho, na hora que deu um determinado instante, e ele enjoado daquela comida, enjoado daquela língua, enjoado daquela cultura diferente da dele, aquilo foi dando uma saudade de casa, e aí ele disse que não via a hora do dia amanhecer para ele poder pegar um bilhetinho daquele, porque foi dando uma saudade de casa, uma saudade da Lurdinha, uma saudade do seu dia a dia, e diz que no último dia ele estava já no avião voltando lá para cá, e aí ele tinha um horário certo que dava para poder passar o horário, e ele dizia assim, oh meu Deus, ajuda para passar logo para eu ver meu último bilhetinho, e aí ele pegava lá o bilhetinho para ler, porque ele estava com muita saudade da Lurdinha. Sabe, irmãos, nós somos um grupo muito privilegiado, nós vivemos num mundo e numa época muito privilegiada. Quantas vezes nós dizemos assim, puxa vida, eu gostaria de ter vivido na época de Moisés, que eu via Deus, ou na época de Davi, ou na época não sei de quem. Esse povo viu tudo pela parte, viu os pedaços, eles não sabiam direito o que estavam vivendo. A Bíblia diz que os profetas falavam de algumas coisas que eles nem sabiam o que era, porque eles falavam de alguma coisa que haveria de acontecer muito tempo depois, eles não sabiam daquilo. Nós vivemos num tempo em que tudo já aconteceu, agora só falta a volta de Jesus. Tudo que o Velho Testamento apontava lá para o Novo Testamento, só falta a volta de Jesus, e agora nós não precisamos mais ficar num canto pedindo para ver se Deus vai falar ou se Deus não vai falar. A gente não precisa passar 3 dias num canto ajoelhado para poder assim, ai meu Deus, eu preciso que o Senhor fale. Obrigado, irmão Bira. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Agora não precisa mais. Agora, se me dá um sono de madrugada, eu acordo lá, dá insônia, né, de madrugada, e eu acordo lá e eu quero ouvir Deus. Eu posso ir para um canto lá, minha Bíblia, na língua que eu quiser, porque hoje tem Bíblia de tudo quanto é jeito, Bíblia da mulher, Bíblia do adolescente, Bíblia do Shed, Bíblia do Calvino, Bíblia não sei de quem, Bíblia atualizada, Bíblia viva, nós temos tudo quanto é tipo de Bíblia,
e a gente para ouvir Deus falando. A Bíblia é Deus falando. É bom a gente poder parar para ouvir Deus falando. O tema nosso esse ano foi para poder nos estimular a gente falar, eu quero ouvir Deus. Eu quero de novo aquele hábito de ler a palavra de Deus, eu quero aquele hábito de estudar a palavra de Deus, eu quero aquele hábito de entender o que a palavra de Deus fala, porque é a palavra de Deus, porque ela é aquilo que Deus tem para o meu coração. Não é a palavra do governador, não é a palavra do presidente, não é a palavra do pastor, não é a palavra do papa. Eu quero saber o que Deus diz. E aí eu paro lá e vou ler a palavra de Deus. Eu acho algo impressionante, né? Profundo. Sempre me lembro da viagem que nós fizemos lá em Moçambique. Nós estávamos lá no sertão do sertão de Moçambique e passamos num canto e o missionário mandou parar o caminhão assim, a gente parou o caminhão e estava uma plaquinha lá, inesquecível na minha cabeça, lá, Igreja Presbiteriana. E aí veio um rapaz de lá, da comunidadezinha lá, veio para a beira da estrada, e eu pude conversar com ele, era um presbítero lá da igreja, e eu na minha cabeça, eu já fiquei marcado por aquela pobreza, por aquela situação que eles viviam num lugar tão distante, e eu já pensei, meu Deus, a gente vai ter que ajudar esse povo de alguma forma, né? O que a gente pode fazer para ajudá-los? E perguntei para ele, meu irmão, se a gente quiser ajudar você, o que a gente pode fazer para te ajudar? E eu pensei, ele vai pedir alguma coisa para construir uma igreja, porque esse negócio ali está muito feio. Ou quem sabe ele pede sapato, porque ele veio descalço. Ou quem sabe ele pede alguma coisa material. E ele falou para mim assim, nós gostaríamos de receber Bíblia. A gente tem muita vontade de ter Bíblia, mas nem todo mundo pode ter. E eu fiquei morrendo de vergonha, porque aqui na igreja é comum, um monte de gente vai embora e deixa Bíblias por aqui, né? E aí fica um monte de Bíblia ali que ninguém sabe nem de quem é, porque nós estamos sobrando Bíblia. Nosso problema não é Bíblia, nosso problema é falta de ler a Bíblia, né? Nosso problema é falta de olhar para a Bíblia e entender os benefícios que a Bíblia pode trazer para a nossa alma todos os dias. Lá em São Paulo eu trabalhava como seminarista numa congregação. Veja, devocional é isso, eu posso até ficar contando história aqui para vocês, né? Não é ensinar grande coisa. Trabalhava lá na congregação, o marido era não crente e a mulher era crente, e ela vinha para a igreja com a menininha, e a Bíblia, na hora que nós fizemos a visita e na hora de ler a Bíblia para sair, eu perguntei, senhora, você pode me emprestar a sua Bíblia? E ela falou, posso. Aí ela foi lá procurar a Bíblia e procurou a Bíblia, não achou de jeito nenhum. E ela disse, ai meu Deus do céu, não sei onde que essa menina põe a Bíblia. E aí o marido dela falou assim, mentira, isso é ela que perde. Ela só pegou aqui no domingo passado, quando ela foi lá, durante a semana, nem sabe onde é que está. Isso é o nosso problema. O nosso problema é a gente não assumir qual é o papel que a Bíblia ocupa na nossa vida. E aí não é a Bíblia enquanto um livro em que a gente olha e fala assim, isso aqui é um livro. É a Bíblia enquanto palavra de Deus, que agora eu posso entender toda a história, porque eu já leio e vejo que o Moisés, quando estava falando, talvez ele não tinha nem noção, mas ele sabia, mas ele falava de alguma coisa que hoje eu tenho noção, porque tem a palavra de Deus. E aí os salmos são sempre umas poesias. O salmista para aqui, faz uma poesia, o maior salmo que a gente tem na Bíblia, mas nós pegamos alguns versículos aqui, e esse trecho da poesia, ele para fazer essa declaração de amor, quanto amo a tua lei. Ela é a minha meditação todo dia. Oh Deus, quanto amo a tua lei. Deus, quanto amo a tua palavra. Será que a gente pode falar sem mentir? Não vou pedir não, tá? Faz de conta que eu vou pedir. Você poderia falar assim, Deus, eu amo a tua palavra. Deus, eu medito na tua palavra dia após dia. Deus, se tem uma coisa nessa vida que me encanta, é a tua palavra. Há pouco tempo a gente estava num lugar
com um livro de poesia lá do Manuel de Barros, e eu estava brincando, porque o Manuel de Barros, ele é cheio de brincar com as palavras, né? E ele falando assim: eu estou cheio de vazios. E aí a Kilma fica brincando comigo até hoje por causa disso, né? Porque é um negócio que não tem nada a ver. E a gente se encanta, quem gosta se encanta e fala: puxa, eu estou cheio de vazio, olha que coisa linda, eu estou cheio de vazios. A gente se encanta com tanta coisa, a gente se encanta com tanta leitura, a gente se encanta com tanta informação, que nem sempre dá tempo a gente falar: Deus, quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação todo dia. Essa semana eu reassisti uma reportagem falando sobre a postura, né? Que a gente agora está tendo um problema, que a gente está tendo muitos problemas nessa área aqui, porque o pessoal da evolução diz que um dia nós andamos assim, e aí nós fomos evoluindo e fomos evoluindo, e agora nós começamos a entortar de novo, porque a gente passa muito tempo assim. A gente tem tanta coisa para fazer no celular, que nós passamos muito tempo assim. Os fisioterapeutas estão falando que a gente está desenvolvendo um problema aqui, porque a gente lê mais o que tem no celular do que tem na Bíblia. E não adianta essa desculpa de dizer que é porque a gente fica lendo a Bíblia no celular, porque também não é tão assim não. Nós estamos mais empolgados com as notícias do celular do que com as notícias da palavra de Deus. O salmista vai falar de alguns benefícios da palavra de Deus na sua vida. Ele diz assim: os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho o tempo todo. Nós temos inimigos, o salmista tinha inimigos, ele era rei, e ele tinha inimigos externos, que eram aqueles que vez por outra tentavam fazer algumas coisas nas fronteiras do seu país. Ele tinha os inimigos internos, que eram aqueles que estavam ali dentro do seu país e procuravam fazer alguma coisa para desestabilizá-lo politicamente. Ele tinha aqueles inimigos internos, que são as coisas que tinham dentro dele, que de vez em quando fazia com que a sua alma estivesse profundamente triste, e ele fala isso muitas vezes. E ele deixa implícito aqui uma coisa muito interessante, irmãos. Os nossos inimigos, eles têm uma sabedoria, eles sabem o que fazer para nos destruir, seja o inimigo maior, Satanás, seja aquela pessoa lá de fora. Graças a Deus a gente não vive em guerra hoje, então nós não temos tantos inimigos assim. Seja aquela pessoa que está lá fora procurando alguma coisa para nos destruir, seja aquela pessoa que está dentro da nossa família, da nossa igreja, da nossa casa, e de vez em quando faz alguma coisa para tirar a nossa paz, ou seja o nosso inimigo interno, que a gente age com muita sabedoria. Nós somos bons nesse negócio, nós somos bons, nós somos capazes de criar muitas coisas para nos destruir. Aí o salmista diz assim: Senhor, quanto amo a tua lei, porque eu não me afasto da tua palavra. E porque eu não me afasto da tua palavra, eu tenho mais sabedoria do que os meus inimigos. Porque a palavra de Deus, ela é capaz de gerar dentro de nós uma sabedoria que nos leva a vitórias. Vocês sabem, irmãos, eu sei da minha vida, sei da vida de alguns de vocês, mas vocês sabem da tua vida. Boa parte das derrotas que nós temos é porque nós não tomamos o cuidado de agir segundo a palavra de Deus. A gente sabe disso. Senhor, eu amo a tua lei, porque a tua lei é capaz de me tornar mais sábio do que os meus inimigos. Quando eu perdi, é porque eu fui burro, é porque eu fui leso, é porque eu fui uma besta. Eu perdi porque eu não prestei atenção, que eu não estava dirigindo a minha vida segundo a palavra de Deus. Então o salmista fala: eu amo a tua lei, porque ela me torna mais sábio do que os meus inimigos. Depois ele diz assim: compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. A palavra de Deus é capaz de me tornar mais sábio do que os sábios. O mestre, naquela época, eram pouquíssimos.
Poucas eram as pessoas que eram tidas e se colocavam como mestres. Mestre era aquela pessoa, não era aquela pessoa que ia ensinar uma matéria, ela que era a pessoa que ia ensinar a vida para alguém. Os mestres são tidos como aqueles que nos orientam a vida. A gente hoje em dia não tem mais essa figura do mestre, naquele que cuida da vida, né? Só aquele da sala de aula. Mas o mestre era aquela pessoa, como Jesus, por exemplo, era um mestre. Ele tinha pessoas que seguiam-no. Na Índia tem muito essa coisa dos mestres. O salmista está falando que os mestres têm uma sabedoria, uma capacidade de entender as coisas maravilhosa. Ele diz assim: Senhor, quanto amo a tua lei, nela eu medito todo dia. Por isso é que eu sou mais sábio do que os mestres, porque a palavra de Deus pode me tornar sábio. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: Timóteo, você sabe das sagradas letras, que ela é capaz de produzir a salvação em você. Muitas vezes as pessoas gastam um tempo enorme querendo saber o que o outro pensa. Eu não sei que decisão tomar, eu não sei o que fazer com o meu casamento, eu não sei o que fazer com o meu país, eu não sei o que fazer com o meu filho, eu não sei o que fazer da minha vida, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. O salmista diz assim: Senhor, a tua palavra é capaz de me tornar mais sábio do que os mestres. Eu não sei mesmo, porque eu tomei a decisão de não saber, porque eu resolvi viver sem dar ouvido à palavra de Deus. Eu não medito nos testemunhos do meu Deus. Às vezes a gente imagina assim: bom, então agora eu estou precisando, eu caso ou não caso com fulana? Eu vou ver lá na Bíblia. Aí ela vai lá, abre a Bíblia, põe a mão em cima de um versículo assim: Senhor, então fala comigo, eu caso ou não caso com fulano? Aí bota o dedo lá em cima, ele diz assim: eu porém vos declaro que Elias já veio e não reconheceram. Meu Deus, será que a pessoa que era para eu casar veio e eu não reconheci? Acho que é isso, né? Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Vixe, eu acho que é fulano que eu maltratei. Assim também o filho do homem de padecer nas mãos de Deus. Isso aqui é gente que não entendeu que a palavra de Deus não é uma coisa mágica. A palavra de Deus é Deus falando comigo ao meu coração, para que eu possa ter comunhão com Ele, para que eu possa ter intimidade com Ele, e o resultado da intimidade com Ele é que me dá a resposta. É o tempo com que eu converso com Deus, é o tempo em que eu bato papo com Deus, é o tempo em que eu dou ouvidos a Deus, e esse tempo que eu dou ouvidos a Deus vai me tornando mais sábio do que os mestres. E aí daí a pouco, ao invés de eu sair perguntando, eu vou aprender a sair ensinando. Não é porque eu sei quem é o vô do Abraão, porque o vô do Abraão não fede e não cheira na minha vida, não é essa a questão. A questão é eu poder aprender com a vida do Abraão, como é que a pessoa se relaciona com Deus. Então o salmista para e diz assim: Senhor, eu reconheço que os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos, que os teus mandamentos me ajudam a compreender mais do que os mestres, e eu sou mais prudente do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Eu sempre falo que eu quando era novo, eu tinha uma raiva quando as pessoas falavam assim: olha, tem que aprender a ouvir os mais velhos, porque os mais velhos, e eu às vezes via um velho assim, eu pensava, o velho tapado, acaba com a cabeça tapada, só porque é velho eu tenho que ouvir. É verdade que o mais velho não sabe tudo, mas o mais velho sabe mais da vida do que eu. Sempre me lembro do rapaz que chegou aqui em Porto Velho, e ele começou a me ensinar, numa conversa, ele começou a me ensinar que depois de Itapuã do Oeste, do lado esquerdo, do lado direito, se você passar de Itapuã um pouquinho, tem um posto policial, lá da Polícia Federal, aí na frente assim, tem um ponto lá que vende queijo, e ele tem um pãozinho, e aquele rapaz começou a falar, e eu fiquei pensando, meu Deus do céu, mas ele falava com empolgação. Aí diz assim que se a gente parar ali e andar mais um pouquinho, a gente vai chegar lá na fazendinha, a fazendinha é do lado direito, e ele vai me explicar, e eu fiquei pensando, meu Deus, eu conheço a fazendinha antes dela existir.
ao ponto do queijo lá, eu conheço também antes dela existir. Eu conheço os buracos daqui para Ariquemes. Mas um rapaz novo, ele pensa que sabe muito, né? Especialmente quando é adolescente. Um dos maiores problemas de adolescente é que ele pensa que já sabe. E mais, que ele sabe e os pais não sabem. Porque os pais são tudo tapados, atrasados. Ele imagina que porque ele sabe usar o celular, para usar um aplicativo para tal coisa, ele sabe muito, e os pais são uma besta. O mais novo, ele tem a tendência de imaginar que ele já sabe. Eu lembro do Suzuki, um missionário que trabalhou aqui na região, e eu sempre me lembro disso, é uma conversa lá de 1991, e ele falando de ir lá para a aldeia, e que tinha que fazer isso, fazer não sei o que, depois tinha que andar dois dias na mata. Aí eu falei para ele assim: Suzuki, você não tem medo à noite, porque tinha que acampar à noite na mata, para poder chegar no outro dia na aldeia, e eu lembro direito que eu falei para ele: você não tem medo de onça, de coisa parecida? Ele diz assim: no começo eu não tinha não, agora eu tenho. Eu achei que ele não tinha explicado direito. Eu falei: como é que é? Ele falou: no começo eu não tinha não, porque eu não sabia dos perigos, agora eu já sei. Então eu sei que a onça comeu uma criança lá, eu sei que a cobra fez não sei o que, agora que eu já sei, eu sou mais cuidadoso, porque quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais prudente, porque a experiência vai mostrando para nós os perigos, porque a gente já fez tanta besteira na vida, que a gente vai ficando mais prudente. O mais jovem não, ele não precisa tomar cuidado, porque ele acha que ele é bom. Eu já saí de carro aqui, viajando para o Mato Grosso do Sul, e dormi em Cuiabá, 1.470 quilômetros na noite. Para quê? Agora o tempo passou, eu sei dos perigos da estrada, então agora eu não faço mais. Aí o salmista diz assim: Senhor, eu amo a tua lei, porque a tua lei me deixa mais prudente do que os mais velhos. Se eu ouvir mais a Deus, eu vou ser mais sábio. Se eu ouvir mais a Deus, eu vou ter mais prudência. Se eu ouvir mais a Deus, eu vou ser menos ingênuo. Se eu ouvir mais a Deus, eu vou parar de falar besteira. Toda vez que eu falo isso, me lembro de um irmão que nós estávamos na casa eu chamo de tio Daniel, né? Estávamos na casa do tio Daniel, e era um grupo de irmãos de outras igrejas, e aí tinha uma construção lá da casa que ele tinha comprado, que ela juntava água no fundo assim, numa edícula, ela juntava água, e aí o rapaz chegou para o Daniel e falou assim: Daniel, isso aqui você faz o seguinte, manda quebrar isso aqui, aí você faz ela, aí coloca uma mangueirinha, você põe água na mangueirinha, você põe lá, puxa aqui, tira o nível da água, faz direitinho, porque a água é para cair para cá. E ele passou um tempão explicando para o tio Daniel como é que fazia aquela queda da água. E aí nós ficamos lá um tempão, o tio Daniel já não é de falar muito, né? Ficou olhando para a cara do homem assim, e eu fiquei perto assim, com a dó do coitado do homem, falando, explicando, mostrando como é que tira o nível com a mangueirinha. No final nós tínhamos que fazer o racha-racha da comida lá. Eu falei: Daniel, agora essa parte aí é contigo, você que é engenheiro, você que dá o jeito aí na conta. Aí o rapaz olhou e falou assim: você é engenheiro? Aí o tio não falou nada. Aí eu falei: é? Aí ele falou assim: engenheiro o quê? Eu falei: civil. Ele falou: rapaz, você é engenheiro civil? Eu fiquei ensinando como é que tira o nível da mangueirinha. Eu falei: pois é. Os mais novos, eles pensam que sabem, e eles ficam ensinando, porque eles não têm a prudência e a maturidade da palavra de Deus. O salmista diz assim: Senhor, quanto amo a tua lei, nela eu medito o dia todo, porque a tua lei é capaz de me fazer mais sábio do que os meus inimigos, é capaz de me fazer compreender mais do que os meus mestres, e é capaz de me fazer mais prudente do que os mais velhos. E eu amo a tua lei, porque elas me ajudam a desviar os meus pés do caminho mau, para poder observar a tua palavra. Nós gostamos do caminho mau, irmãos. A nossa alma gosta do caminho mau. Ninguém peca porque pecado é uma coisa ruim. A gente peca porque pecado é uma coisa gostosa. Se pecado fosse ruim, a gente não cometia.
A gente peca porque todo pecado é gostoso. Ele faz mal, mas ele é gostoso. Nós temos a tendência de querer o que é mal. Aí o salmista diz assim: Senhor, eu amo a tua lei, nela eu medito o dia todo, porque eu sou capaz de desviar os meus pés do caminho mau, porque eu observo segundo a tua palavra. Quando a gente resolveu, lembra aquela vez? Lembra? Quando a gente resolveu caminhar no caminho mau, é porque a gente resolveu não observar segundo a palavra. É simples. Ah, por que foi que eu pequei? Ah, por que foi que eu me distanciei? Porque eu resolvi não observar o meu caminho segundo a palavra. Eu sei disso. Você sabe disso. Porque nós resolvemos observar o nosso caminho não segundo a palavra. Porque nós tomamos decisão não segundo a palavra. Aí depois ele diz assim: não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Eu fui para o caminho mau porque eu me apartei do caminho do juízo de Deus. Eu fui para o caminho mau porque a palavra de Deus não é tão doce no meu paladar, como diz o 103. Eu fui para o caminho mau porque eu não detesto o caminho da falsidade. É porque eu abri mão da palavra de Deus que eu fui para o caminho mau. Eu escolhi ir para o caminho mau. Eu resolvi observar a minha vida que não pela palavra de Deus. Nós estamos numa campanha aí, num grupo que está lá no WhatsApp, para a gente poder ler a Bíblia o ano todo. E está muito legal, né? Tem um grupo fazendo direitinho, outro perdendo uns trechos, outro recomeçando de novo, está sempre recomeçando, para poder, quem quiser, fala comigo, manda um WhatsApp lá que eu mando o programinha lá para poder fazer leitura todo mundo. Não dá para começar do Gênesis agora, começa lá de Juízes, onde a gente está lendo agora, mas assim, Senhor, eu quero me habituar a ler a tua palavra, Pai. Eu estou precisando disso. Eu não entendo tudo que leio, mas eu estou precisando ler a tua palavra, eu estou precisando pegar gosto de aprender a tua palavra, eu estou precisando me identificar mais com a tua palavra, porque a tua palavra é o que eu tenho de mais importante na minha vida, Deus. Eu quero saber das coisas mais do que o meu inimigo, eu quero compreender as coisas mais do que meus mestres, eu quero ter entendimento mais do que os mais velhos. Eu quero desviar os meus pés do caminho mau. Se eu não fizer alguma coisa quanto a isso, irmãos, eu estou dizendo assim: Senhor, eu quero que os meus inimigos continuem sendo mais sábios do que eu e me destruam. Senhor, eu quero que os meus mestres continuem me ensinando, porque eu não quero aprender, eu quero ouvir o caminho. Senhor, eu quero continuar me parecendo um adolescente cheio de mim mesmo, achando que eu já sei tudo e ensinando para os outros o que os outros já sabem, e eu arrogantemente achando que tenho as respostas. Senhor, eu gosto do caminho mau, eu quero o caminho mau, não quero a tua palavra. O pastor Evandro, ele diz que naquela viagem ele aprendeu que quando a gente ama mesmo alguém, nós queremos ouvir a sua palavra todos os dias. Porque ele morava com a dona Lurdinha, ele ouvia a dona Lurdinha falando todo dia, ele achou que aquele papilinho não ia servir para nada, mas no momento que ele não estava com a dona Lurdinha, aquele papilinho era tudo o que ele tinha da dona Lurdinha. Se nós amamos Deus, olha, irmãos, eu vou falar um negócio muito pesado para mim, que eu estou falando para o meu coração, que eu fico tremendo quando eu falo essas coisas. Se nós amamos Deus, nós amamos a sua palavra. Nós queremos ouvir o nosso Deus. Se nós não amamos Deus, domingo que vem a gente vem de novo ler a Bíblia aqui na igreja. E se alguém precisar da Bíblia, nós não vamos saber onde ela está, porque nós perdemos. Você ama o Senhor? Você tem aproveitado dos benefícios que a palavra de Deus pode te trazer?
Se você pudesse, não, você pode. Diga para o Senhor agora. Diga para o Senhor agora o que você quiser dizer. Vamos fazer isso? Ora ao Senhor, fala com Ele, pede que Deus fale contigo.